Logo depois da celebração dos 100 dias de governo, Lula vai embarcar para a China na terça-feira da semana que vem, onde vai ter encontro com Xi Jinping. Depois da agenda na China, o presidente vai a Abu Dhabi, em agenda já programada para o dia 15 de abril, onde vai se reunir com 2 fundos soberanos. O objetivo nessa segunda agenda de Abu Dhabi é aumentar os investimentos em infraestrutura no Brasil, principalmente no setor da construção civil. Essa agenda também estava programada para a viagem anterior de Lula à China, ao final de março, que acabou sendo cancelada por conta do quadro de pneumonia leve do presidente. A expectativa é que Lula volte ao Brasil no dia 16, depois dos compromissos no Oriente Médio. Vamos olhar para o que pode sair dessa viagem da China, o que pode representar para o país essa viagem. No momento, Renata, logo em seguida do marco dos 100 dias do governo, quando Lula bate muito na tecla da obsessão da economia, Me parece que é uma agenda que casa com os desejos do presidente para uma segunda etapa de governo passando os 100 dias. Sim, a preocupação com a economia, ela está bastante presente, a gente vê nas falas recentes de Lula, dos seus ministros, não é para menos, a gente ainda tem uma atividade econômica claudicante, e é isso que vai eventualmente fazer com que parte do eleitorado que já mostra algum tipo de decepção ou está desconfiado do governo Lula possa engrossar o grupo que o apoia. A última pesquisa da Datafolha mostrou que tem ali um núcleo duro, ou que se considera petista, ou que está com Lula, que é significativo, mas se a gente comparar, com o resultado eleitoral e agora ele sendo governo, ele já tem ali uma parcela significativa da população que está, no mínimo, preocupada e desanimada com os próximos passos. Então, é esse grupo que Lula tem que trazer para perto dele, ele sabe disso, e a economia é parte fundamental. É fundamental para o governo do Lula, mas é fundamental para qualquer governo. Então, ele tem que começar a fazer a roda girar. Quando a gente olha para essa agenda internacional que Lula está montando, ela sim tem interesses econômicos, você mesmo falava, olha, vai ter encontro com o Fundo Soberano, então isso é diretamente mirando investimento para o Brasil, mas ela tem também como objetivo formar alianças e voltar a inserir o Brasil numa discussão com outros países, nesse fórum global, espaço que o Brasil perdeu muito ao longo dos últimos anos e um ativo que o PT sempre disse que lançaria a mão caso ganhasse a eleição. A imagem de Lula lá fora, a interlocução dele com outros países. Quando a gente olha especificamente para a China, é impossível não falar sobre os interesses comerciais, afinal, o maior parceiro comercial do Brasil, o mundo todo, tem interesse em ficar bem com a China por conta desse lado econômico, mas tem uma agenda que está sendo programada que passa por outros assuntos, para ficar em a questão da fome, uma aliança, nesse sentido, entre Brasil e China, para a defesa de iniciativas que mirem a fome no mundo. É um tema bastante caro para o PT, bastante caro para o governo Lula e vai ser incluído nessa agenda. Inclusive, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que não estava previsto na viagem anterior, por uma questão de agenda, porque tinha aqui a marcha com os prefeitos em Brasília, ele vai à China, vai compor a comitiva, vai engrossar essa comitiva à China, justamente por essa parte do memorando de entendimentos que se espera assinar e para bater bumbo nessa bandeira do combate à fome. Então, existe uma pauta mais ampla que passa também pela questão ambiental e aí vai para marcar esse encontro de Brasil e China na viagem de Lula. Perfeito. Lorival Santana, o que o presidente Lula precisa conquistar nessa viagem à China para, conseguir uma boa fotografia, sinalizar a reinserção do Brasil no mundo como um líder mundial de composição e de diálogo e, para além disso, também fazer uma sinalização positiva ao Brasil de que está em busca de investimentos e, consequentemente, na sua meta de obsessão por melhora da economia? Bem, eu acho que essa visita tem algumas cascas de banana, Porque o contexto a partir da invasão da Ucrânia mudou muito. Já vinha um processo
em que os Estados Unidos vinham cerceando o acesso da China a tecnologias estratégicas como a dos semicondutores, os chips, né? Foi uma lei americana em agosto do ano passado. Os Estados Unidos, eles têm algumas partes de tecnologia que são decisivas no desenho para a fabricação de equipamentos que fabricam chips, que são, por sua vez, uma peça fundamental em tudo que traz tecnologia embarcada. E a China já está sentindo esse tipo de cerco americano. Foi por isso que a Huawei teve uma perda de 69% no ano passado no lucro líquido. A Huawei é a maior fabricante de equipamentos de telefonia do mundo e vem sofrendo fortes sanções dos Estados Unidos e de outros países ocidentais que temem pelo crescimento dela e o tipo de intromissão que ela pode trazer ao ter uma forte influência do Partido Comunista Chinês. O mesmo está acontecendo agora com o TikTok, também está sendo restringido o uso dele em muitos países ocidentais. Então, nessa questão do agronegócio, eu não vejo grandes problemas. Os Estados Unidos também exportam muito produtos do agronegócio para a China, a gente também exporta minérios e somos até concorrentes dos Estados Unidos nessas questões. Essas questões comerciais não têm grandes problemas e, aliás, foram bastante resolvidas antes de o Lula ir, justamente porque o interesse comercial é recíproco, então não precisa do presidente, né? O próprio ministro da Agricultura foi lá com 300 empresários e firmaram acordos bons para os dois países. O problema é o aspecto político dessa visita, que é carregado por um presidente quando viaja dessa forma numa visita de Estado. O Macron, por exemplo, e a von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, eles chegaram em Pequim com posições geopolíticas muito claras, muito definidas. Eles são a favor das sanções contra a Rússia, eles apoiam fortemente a Ucrânia, militarmente, economicamente, assim por diante. O Brasil não, o Brasil tem apenas uma posição formal, contrária à invasão da Ucrânia, em favor da soberania, mas uma posição ambivalente que permite que o comércio continue crescendo com a Rússia, enfim. Então, é diferente uma visita de um presidente ambivalente na questão da Ucrânia como o presidente Lula em relação às visitas anteriores. O presidente tem todo o direito de viajar para onde ele quiser, o Brasil é um país soberano, não é isso que está em discussão. A discussão é como que o Brasil se insere no mundo, nesse novo mundo. É um mundo diferente do mundo que o presidente viveu quando foi presidente pela primeira vez. Naquela época, as relações entre a China e os Estados Unidos eram muito melhores. Então, o Brasil tem que fazer escolhas agora e tomar cuidado para fazer as escolhas que interessem mais ao país e que refletem melhor os valores da sociedade brasileira também. Obrigada, gente. Eu volto com os nossos analistas ainda nesta edição do 360.